Se a gente investir aqui no Brasil, a gente tá perdendo dinheiro, a pessoa que somente investe no Brasil? Agora, no mundo, a gente está desde 2008 começando a flertar com uma onda de desglobalização. Ela começa a se acelerar mais na disputa do Trump com a China lá em 2018. E você começa, a partir da pandemia, aí o negócio fica muito descarado. Mas a gente está falando já de quase mais de uma década e meia, que já tem uma movimentação que estava sendo ignorada, que o mundo não era mais tão amigável e cooperativo e que estava formando grupos que iam começar a se estranhar, né? Mas eu acho que existe um motivo específico da China estar acumulando ouro. E não é especificamente achar que o ouro vai valorizar ou desvalorizar. E tem uma coisa que você fala, Magnato, que, assim, é bem controverso, né? E eu acho que vocês dois concordam, mas pode enriquecer o assunto. Juros real negativo. Se a gente investir aqui no Brasil, a gente tá perdendo dinheiro, a pessoa que somente investe no Brasil? Sei lá, o cara que tem pouco conhecimento e o cara compra uma ação ali, fundo imobiliário. O que é inflação pra mim, Magnata? Você leu essas lições? O quê? Você leu essas lições? Essas lições de Ludwig von Mises, desse coroa aqui, desse velho aqui. Conta aí. Você já leu? Já ouviu falar? O que é inflação pra ele, pra todos os economistas de verdade? Aumento da base, não é isso? Sim. No ano passado foi 18%, no ano anterior foi 16%. Esse ano vai ser mais ou menos que o ano passado, o número de reais. O governo vai imprimir mais ou menos. O governo pode aumentar a dívida, que depende de alguém comprar. Ele pode aumentar imposto, que tem custo político. Ele pode imprimir, que o custo político é o menor na economia, né? Ele chama problema de Olson, né? Que quando o prejuízo é diluído, né? Os ricos hoje, eles são ricos por acumular real ou por dever em real? O governo é um devedor ou é um acumulador de reais? É um devedor, né? E ele que controla o valor do real. Pra ele, ele quer que o real valha mais ou menos. Pois é. Exatamente, a inflação é aumento da base monetária na índice de porra de mágico que o PT botou no IBGE, não é isso ou não? O mágico lá da Argentina foi preso, o comando do cara lá, o Márcio Postman da Argentina foi pra cadeia, não é isso o comando dele? Ele fazia matemática? Fazia matemática. Foi o IBGE. O Márcio Postman da Argentina foi lá pra cadeia, não foi ou não? Hein? Ah, mas a pessoa que tá aí comum, assim, o Trezoitão, ela escuta na televisão falando que a economia tá tudo bem, que ele olha pro dólar, o dólar tá controlado. O leão é manso. É, exatamente. Não tem ninguém lhe comendo hemorroida. O governo, ele acaba... Olha, só para dar alguns dados, né? Mas acho que o primeiro ponto importante, né, que a gente pode até já... E a gente deu o exemplo do Brasil, mas vale aí para até economia, essa maior economia do mundo, Estados Unidos também, é que quando o Estado que detém um monopólio da oferta da moeda, ele não tem uma trava, ele não tem um limite, ele vai emitir a ad eterno, porque isso auxilia até o processo de expansão estatal, para ele promover todos os programas, agradar também, inclusive, aqueles que se aproximam do poder, que é um chamado rent-seeking, que eu acho que é uma das coisas mais terríveis que tem, esses grupos que se aproximam do poder para obter benefícios, proteger os setores deles, etc. E enquanto isso, as pessoas elas acham, não, a inflação é boa, aos pouquinhos. Olha só, o Plano Real, que é o plano que, até hoje, que foi o mais, assim, bem sucedido em termos de estabilização, desde julho de 94 para cá, o real perdeu quase 88% do poder de compra. Usando o critério oficial deles, usando o critério oficial. Oficial deles. Se você usar, por exemplo, em ouro, quando lançou o Plano Real, o grama do ouro custava R$10, né? Exatamente. Era R$10. Quanto é a grama do ouro hoje, velho? Bota aí, né? Bota aí pra gente ver quanto é que tá. Exatamente, usando a inflação oficial. Por exemplo, o próprio Estados Unidos, né, nos últimos 100 anos, o dólar perdeu... 462, é isso daí mesmo? Quanto é uma desvalorização de 10 para 462? Ixi, meu Deus do céu. Foi muito. Olha. Bota aí na calculadora pra você ver a diferença, inclusive, da inflação oficial e da perda... E o ouro, nesse período, foi pesadamente demonetizado. É uma coisa merda, né? Exatamente. Teve um grande ciclo de baixa, depois a gente pode falar do ciclo de alta e de baixa do ouro. Mas o próprio dólar, né, nos últimos 100 anos, perdeu 94,5% do seu poder de compra na inflação também. No CPI, né? Oficial. Nos últimos 50 anos, perdeu 85%. Você vê que quando eles começarem a acelerar mais essa emissão, foi deteriorando. E nos últimos 20 anos, 41%. Então, assim, e acho que uma das coisas mais nefastas que tem em economia que a gente pode destacar é essa questão, não é, de como esse mecanismo ele faz a concentração de renda e também permite que as pessoas também não se beneficiem tanto das inovações tecnológicas que tem uma pressão deflacionária. Então, assim, você vê o aumento da base, às vezes ela não se transforma totalmente em inflação
de preços, não é? Naquele momento, né? Você pode usar o indicador oficial ou até os alternativos. Você vê que não é exatamente aquela mudança, porque você tem essas forças também deflacionárias da tecnologia que vão tornando as coisas mais baratas, né? Porque você vai conseguindo coisas mais eficientes e tal. Então a sociedade acaba não tendo todo esse benefício. Então, assim, é o sapo na panela. As pessoas vão vendo a inflação aí de 3, 4% ao ano e não percebem que ao longo de décadas elas estão sendo literalmente destruídas. Dizimadas. Agora, se você fica numa moeda de um país emergente, né? Como o Brasil ainda, em termos globais, o empobrecimento... Você vê, o próprio dólar perdendo valor, o real perdendo do dólar e você perdendo ainda Em dólar. em dólar, em termos Uma de poder de dupla perda. compra, é só o cara viaja e o cara... Por exemplo, Renato, você vê agora nos Estados Unidos ali, não é? Espero semana que vem Se você voltar. fosse converter lá o que você gastava lá pra comer e tal, você vê o estrago, Ia o poder, ficar triste. o poder de compra da moeda aí que o pessoal fala, não, imagina. O problema dos Estados Unidos, inclusive, é o dilema de Triffin, né? No negócio do milkshake. Como o mundo inteiro quer botar dinheiro lá, tudo é caro lá, você não tem como ser uma potência exportadora, né? Se o mundo inteiro, os ricos estão tudo indo pra lá. Eu Exato. conheci mais bilionários brasileiros nos Estados Unidos do que no Brasil. O segundo cara que os caras botaram na internet ontem, o Miguel Milhão, eu encontrei o segundo português mais rico de Portugal. E os filhos dele, ele não quer ter aula de cidadania, aula de viadagem na escola, não. Ele quer que o filho dele na Flórida, nem não. Ele acha que é mais fácil o filho dele ser sequestrado em Braga do que na Flórida, né? Ou não? Se tá atraindo português, imagina o brasileiro, né? Hein? Exatamente. Então você tem esse ponto, né, da chamada moeda fiat, que não tem lastro e tem esse impacto inflacionário. Só que para piorar, agora a gente está numa configuração geopolítica, uma onda de longo prazo até na economia perigosa, chamada desglobalização. Pra gente ter uma ideia, a última desglobalização, ela começa mais ou menos de 1929, foi até a 1979, e geralmente o processo de desglobalização é quando os perdedores do processo de globalização, que é o mundo cooperando, o mundo prosperando, Sai da mesa. ficam insatisfeitos e querem virar a mesa e arrumar confusão. Por exemplo, nesse período de desglobalização anterior que eu citei, e é um dos trechos que você sempre traz que é importante, da República de Weimar, que ali você começa uma encrenca, tem até um livro que chama Quando o Dinheiro Morre, When the Money Dies, e que mostra que é muito além de... Degeneração, a é porra uma toda. degeneração da sociedade a ponto de emergir uma coisa como nazismo. Você vê o tipo de coisa perigosa. Agora, no mundo, a gente está desde 2008 começando a flertar com uma onda de desglobalização. Ela começa a se acelerar mais na disputa do Trump com a China lá em 2018. E você começa, a partir da pandemia, aí o negócio fica muito descarado. Mas a gente está falando já de quase mais de uma década e meia que já tem uma movimentação que estava sendo ignorada, que o mundo não era mais tão amigável e cooperativo e que estava formando grupos que iam começar a se estranhar, né? Basicamente, o Ocidente e o Oriente, a Índia, ela tá pendendo mais pro o lado ocidental, mas há muito tempo que já você tem uma movimentação China, Rússia, contra, né, Estados Unidos, Inglaterra e tal. Então você tem essa disputa, né? E dentro da desglobalização, você tem, tipo, essas tensões que a gente tem visto, por exemplo, no Oriente Médio, a própria Rússia invadindo a Ucrânia, etc. É tudo conectado. São os perdedores do processo de globalização, querendo tumultuar, de certa forma, o mundo, e o mundo começa a ficar menos cooperativo. Aí tem a mudança das cadeias de produção, começa a sair da China, começa a montar, então vou montar no México, vou montar na Índia, não é nem nearshoring, que é perto lá, é friendshoring, é os meus amigos. Você tem movimentações também monetárias importantíssimas, por exemplo, você vê China e Índia acumulando muito ouro, porque eles querem ter um padrão monetário para bater de frente justamente com o dólar. Depois a gente fala por que o dólar é tão... ele prevalece. E essa demanda de ouro e importações da China, ela vai além simplesmente de ser simplesmente um lastro para a moeda. Você tem também um movimento que, por exemplo, a China, claramente, ela quer ter uma cobertura de ouro para fazer frente ao yuan dele, e também as obrigações que eles já têm no passado, não é? Em ouro, que caso aquilo fosse acionado, ele já tem ali um lastro ali daquela movimentação monetária. Isso aqui é algo também que pouca gente acompanha. A Índia também está importando, enquanto isso o Ocidente vendendo pra caramba o ouro. Mas eu acho que existe um motivo específico da China estar acumulando ouro. E não é especificamente achar que o ouro vai valorizar ou desvalorizar. Existe, inclusive, a associação de credores do... Exatamente. Isso. Por que a Pequim devolveu Taiwan para Inglaterra? Por que a Inglaterra devolveu Taiwan para Pequim e não para Taipei, não é isso? Tinham dois governos que diziam que era a China verdadeira, não é isso? Aí o governo inglês disse assim, olha, se você for realmente o sucessor dessa galera aqui, você vai cumprir as obrigações dessa galera aqui, não é isso? Se você não honrar a obrigação de seu pai e sua mãe, você recebe a herança de seu pai e sua mãe?
Exato. Ônus pro bônus, não é isso? E aí quem pagou as dívidas da dinastia Qing foi Pequim, por isso ele recebeu Hong Kong, né? Mas a dívida dos Estados Unidos não foi paga ainda. Tem a associação de credores de títulos de ouro emitidos até 1911. A China tem um passivo. Alguma hora ela vai ter que pagar isso, né? Então, por mais que ele compre ouro, eu duvido que ele vai ter mais ouro do que ele deve, né? Porque, inclusive, tem juro em ouro, né? Tem títulos aí do século XIX, né? Os últimos é de 1911, né? Você compra, inclusive, nos Estados Unidos, tem a associação de credores dessa galera. Um dia isso vai ser cobrado, né? Agora, é isso. O ouro deu um pump, né? Ano passado tava abaixo de 2.000, agora bateu ao time high, acima de 2.700 a onça. Mas quem comprou ouro quando eu nasci, quem comprou ouro no pico de 79 e 80 só recuperou nominal em 2007, velho. Meu Deus. Foi 28 anos de vara nominal em dólar, não é isso? O cara que comprou no pico de 2011 até ano passado tava perdendo nominal em dólar, velho. Assim, o ouro tem o ouro é ordem de grandeza, é tipo 10, 15 vezes menos do que o valor das Fiat, não é isso? Ele foi pesadamente demonetizado. Porque o ouro era o lastro do dinheiro até 71. Hoje em dia o ouro é um metal cada vez mais metal industrial. Há 100, 200 anos atrás, 100% da riqueza do mundo era física. Hoje em dia, 90% da riqueza do mundo são coisas que não existem fisicamente. E a tendência é da monetização aumentar. A maioria dos reais são físicos ou são dígitos? São digital, né? Os direitos, a maioria dos os ativos que são negociados, tem mais milho futuro do que presente que não existe, porra. Tem mais derivativo do que ação de qualquer índice, não é isso? Tem mais coisa que não existe do que coisa que existe em termos de riqueza, não é isso? Exatamente. E a tendência é isso explodir e continuar, né? Ou não? É. Então, A não ser que a nossa sociedade colapse e a gente volte pra... então vamos acompanhando ali que a gente tá organizando. Primeiro você tem essa onda de longo prazo, desglobalização, esses conflitos, um mundo menos cooperativo. Então você já tem que começar a pensar como é que você vai se defender disso. Você tem um movimento de que a expansão estatal foi tamanha, né? Que o pêndulo já está batendo em vários países que a gente nem imaginaria que eles estariam discutindo questões que iam infringir livre iniciativa, propriedade privada, coisas dessa natureza. E o Estado agora tem uma certa tecnologia e pode até aprimorar isso, seria um perigo, para ir um pouco além em termos de controle das pessoas. E tanto, olha só, que a importância do Bitcoin, ele surge em 2008 em resposta à crise mundial de 2008, o cansaço desses programas de bailout, de resgate dos bancos, o lucro é nosso, mas vamos socializar os prejuízos, e também já no meio desse início desse movimento de desglobalização, para você ter um ativo descentralizado, que você faz transferências 24 horas por dia, todos os dias da semana, não tem uma autoridade central, não é soberano, e que é uma ferramenta que te devolve o poder. É uma ferramenta para devolver o poder às pessoas e para elas poderem se proteger de um tipo de configuração que é justamente essa que a gente está lidando, e por isso que eu sempre falo que todo mundo ainda vai ter no seu portfólio ali, porque é uma questão até de sobrevivência. Obviamente a gente pode discutir a questão do investimento, potenciais, assimetrias, mas primeiro, né? Ao contrário do dólar inflacionário, que você não tem o limite de emissões, o Bitcoin lá desde o seu protocolo, com, né, as regras claras, quanto que vai ter só 21 milhões, vai ter esse ritmo de emissão, e o mais importante, a sua própria custódia, sem precisar de um terceiro, sem uma contraparte, sem nada, que é um mecanismo de defesa do cara. O cara vai lá, você tem lá essas moedas de bancos centrais ali, maluco, é pandemia? Se você tá proibido de gastar. Um juiz, nenhuma pessoa do mundo vai lhe tomar sua autocustódia e sua cabeça, não é isso? Se eu tiver que sair andando aqui e ir embora, o que tiver na minha cabeça eu vou levar, não é isso? Ou não? Exatamente. E se eu morrer, eu posso ainda levar pro caixão, se ninguém me honrar, não recebe um centavo, não é isso?